Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Empodere Suas Negras. Meu nome é Iris e já tem muito tempo que a gente não conversa, né? Eu tava com muita saudade de vocês. Mas eu também estou avisando que estava um bagulho muito doido no meu serviço e que ficava a nossa interação um pouco fragmentada, diferente do que era antigamente, quando a gente estava aí com um pouco mais de tempo para essa dedicação. Mas eu também disse que toda vez que tivesse uma coisa astronômica fantabulosa acontecendo, eu dava aquela corridinha aqui e a gente vinha conversar. E hoje a gente precisa conversar sobre uma maravilhosidade que despertou em mim a vontade imensa de conversar com vocês sobre 3 tópicos. 1, autoconhecimento. 2, imagem. E 3, identidade. Essas 3 conversinhas aqui que eu gostaria de ter com vocês hoje, elas estão profundamente interrelacionadas, então eu vou fazer um grupo e eu vou transitando entre esses temas, mas eu gostaria muito de falar sobre o nosso lugar, de onde que a gente fala e como que a gente constrói essa imagem, a percepção alheia sobre nós, o quanto que a gente está direcionando ela para onde a gente quer, enquanto que a gente está se deixando rebater e levar por percepções alheias. E eu digo para vocês que toda essa conversa foi movimentada a partir de um curso maravilhoso, delicioso, assim, o puro suquinho da potência que eu fiz essa semana, que eu participei no curso de Mulheres Negras na liderança, conduzido pela Escola Nacional de Administração Pública e orquestrado, conduzido, porque eu acho que foi assim uma sinfonia. Ela foi uma maestra, ela ia tocando pontos que iam gerando desconfortos, manifestações, harmonias, convergências, né? Que foi a Alexandra Lohar. Maravilhosa, que mulher maravilhosa. E que, como toda mulher preta, né, tem, sim, toda a sua experiência atravessada, né, por esses processos que a gente vive num mundo de racismo estrutural e que alcançou determinados lugares e postos e segue avançando nesse sentido e aí rompendo as suas barreiras e veio conversar conosco e partilhar um pouco dessa trajetória. E assim, um fragmento de partilha mesmo, porque apesar de termos ficado 3 dias, né, 2 dias e meio com ela, toda vez que você reúne pessoas pretas e abre essa roda, tudo que nos acomete, tudo que nos rebate vai para dentro dessa conversa. E ela, como maestra, foi tocando em determinados pontos, né, que iam movimentando e nos movendo, né, na direção de algumas coisas. Às vezes a situação crescia muito, às vezes ela diminuía, às vezes ela ia para um lado, ela ia para o outro, e ela ia fazendo esse concerto, né, entre nós, para falar sobre liderança. E liderar, para mim, ela é em si um método de conduzir, mas ela diz profundamente sobre o lugar de onde se lidera também. E aí que vem a conversa de identidade. Porque, estando nesse mundo do autoconhecimento há tantos anos, né, a gente já falou inúmeras vezes sobre isso, aqui no canal, nesse mundo holístico aí, para mais de 20 e tantos anos, imerso nesse mundo do autoconhecimento, fazendo curso, mentoria, investindo realmente grana, muita grana nisso, sendo esse mundo muito branco, esse mundo do autoconhecimento, do autocuidado, dessas falas muito embranquecido, você vai vendo que alguns discursos, eles vão se repetindo, né? Sobre o que você tem que fazer, como você tem que contar, e as metas, e as coisas, etc e tal. E ele não fala tanto sobre a sua própria identidade. Ele assume que você chegou até ali, talvez, principalmente numa escolha sobre liderança. Você chegou ali com as suas questões, com o seu pacote, seu kit,
E aí você vai fazer essa formação e você vai, a partir dali, tocar as coisas todas que você aprendeu. E se aquilo que você carrega consigo tem alguns obstáculos, barreiras, questões que impedem o seu pleno desenvolvimento daquilo que você aprendeu, daquilo que você foi instruído? Quando que num mundo que orbita e funciona em cima do racismo estrutural, né, é a base da nossa sociedade ocidental, é toda essa trama, né, de opressão sobre nós, a gente nunca tem como desconsiderar isso como um elemento em nenhum dos espaços que a gente está. E isso, afetando severamente a nossa identidade, também afeta a forma como a gente interage com alguns conteúdos, como a gente os leva adiante, como a gente se sente confortável ou não para aplicá-los e como a gente tem espaço ou não para aplicá-los também. E aí, nesse sentido, eu vou pensar, né, um aspecto referente à imagem, que também foi muito abordado no curso, porque imagem, né, é aquilo que você, é a forma como você comunica com as pessoas, mesmo sem trocar uma palavra, né? É como você chega nos espaços, é o que você apresenta, né? E como que nesses espaços mais elitizados, de níveis hierárquicos mais altos, exatamente tudo em você é objeto de escrutínio. Tudo em você é um elemento a ser analisado e vai definir como as pessoas vão interagir com você naquele momento e daquele momento em diante. Se vão interagir com você daquele momento em diante. E assim, foi uma surpresa muito grande para mim perceber que as escolhas que eu vim fazendo depois dessa profunda caminhada dentro do autoconhecimento, né? No qual eu começo sendo uma pessoa que nem consciência e letramento racial tinha, passo por um processo, né, dessa redescoberta desse meu lugar, isso tem um fortalecimento para mim, eu me desloco entre espaços, eu começo a querer, né, aspirar outros lugares para minha existência, para além daquele cantinho no qual eu estava localizada. Naturalmente, entrando em outros lugares, você começa a espelhar, a performar, a mimetizar determinados comportamentos e formas de interagir. Aquilo não faz sentido para mim. Quanto mais eu vou me aprofundando no autoconhecimento, mais eu vou conhecendo sobre mim, mais eu vou resgatando as minhas origens e aquele básico, né? Aquele movimento muito interno, muito forte que a ancestralidade sempre fez na minha vida, mas ele vai ganhando ainda mais e ainda mais força. E como eu começo a trazer essas referências da minha identidade, essas referências de quem eu sou, para o que eu coloco e para o que eu porto e para o que eu boto para fora, ao ponto desses elementos de imagem começarem a fazer um destaque tão grande que começa a ser pontuado como referência. Eu vou dizer que desde que eu voltei para essa cidade que eu tô agora, né, que eu me mudei, lá na maravilhosa praia, o tempo inteiro as pessoas estão destacando que o que eu estou usando, o que eu estou vestindo, o que eu estou, né, a forma como eu estou me colocando está sempre muito elogiada, pontuada como belíssima, perguntada onde foi que eu fui, onde foi que eu comprei, como é que eu sempre voluntario todas essas informações sem problema algum. Só que isso estava acontecendo e eu não estava conectando isso ao meu processo de autoconhecimento. Mas nesse curso especificamente, eu fechei essa rodinha de informação. Os elementos que eu carrego, eles são todos intencionais. Esse óculos é de uma marca específica
no qual eu estava fortalecendo o empreendimento de uma mulher preta. Essa joia é de uma marca de uma mulher preta. Esse vestido, marca preta. Todos os elementos que eu vou trazendo em mim, eu quero que eles contem uma história sobre quem eu sou. E quando eu coloco isso de uma forma organizada, e isso passa a ser a minha referência estética, essa apresentação gera um impacto que eu não estava dimensionando corretamente. Eu estava simplesmente fazendo porque começou, eu digo isso, né? Quando a gente vai caminhando no processo de autoconhecimento, algumas coisas a gente retira do nosso conjunto de ações e repertórios mentais e toda a conversa que a gente tem interna, e a gente vai botando outras coisas no lugar. Para mim, o que usar, como usar, passou a ser algo automatizado, no sentido de que todos os elementos que eu tenho dentro do meu guarda-roupa, dentro do meu kit de acessórios, tudo, ele diz profundamente sobre quem eu sou. Então eles são símbolos também de conforto, de base, de acolhimento para mim. E quando você vai para esses lugares elitizados, onde a gente pode sentir um desconforto, pode sentir uma sensação de não pertencimento e tudo mais, são nesses elementos que eu me sustento. E quando no curso isso foi destacado, né, pela nossa mentora como algo a ser observado, eu parei para perceber como que eu construí isso, porque foi profundamente alicerçado em autoconhecimento. E como que isso vai fazer sentido para mim, mas pode não fazer sentido nenhum para uma outra pessoa. Pode não ter referência, impacto nenhum, e tá tudo bem. E tá tudo bem. A questão toda é realmente entender especificamente no seu processo, na forma como você quer se projetar, o que é que exatamente faz sentido para você. Se você conseguir identificar isso, você entende que a sua projeção de imagem e a sua identidade vão ir se acoplando e se conectando e fazendo esse sentido. Então, autoconhecimento, imagem e identidade vão fazendo esse círculo rodar cada vez mais interessante. E tudo bem ter fases. Tudo bem ter fases. Na cidade anterior onde eu morava, eu realmente não tinha nem local para usar determinadas coisas que eu estou usando aqui agora. Mas não é porque eu preciso usar outros elementos na minha imagem que eu preciso desvincular necessariamente da minha identidade. Porque para minha saúde mental não vai ser bom eu performar ou criar uma persona que ela esteja reproduzindo um padrão ao qual eu não pertenço mais. E eu acho muito interessante eu perceber que isso faz sentido para mim, mas respeitar absoluta e totalmente para quem isso não vai fazer sentido, para quem emular um comportamento, para quem recolher alguns elementos de outras pessoas, para quem olhar para outros perfis e outras formas de ter elementos de identidade vai fazer muito mais sentido, e para aquilo está nutrindo aquela pessoa, porque é isso também. Autoconhecimento é um profundo sistema de você estar sempre se nutrindo daquilo que faz sentido, né? Seja no nível mental, seja no nível emocional, seja no físico, ou seja, autoconhecimento significa que você está fazendo escolhas que lhe alimentam internamente em múltiplas camadas. Quando eu escolho fazer o meu autoconhecimento para uma perspectiva mais afrocentrada, são esses elementos que fazem sentido para mim, mas eles podem não fazer tanto sentido para você. Bom, se você tá aqui no canal, alguma parte disso faz sentido para você, enfim, ok, né? Mas vai que você manda esse vídeo aí pra uma amiga aí que não tá muito nessa pegada. Tá tudo bem não fazer sentido para ela, entendeu? E tá tudo bem respeitar que você pode ir passando por fases até você se localizar nesse espaço.
Porque eu também não acho que a nossa identidade seja algo fixo, né? Ela pode... Quanto mais eu descubro sobre elementos relacionados à minha ancestralidade, mais eu caminho no sentido de reforçar alguns aspectos dentro de mim, mais outras coisas que também são da minha identidade. Eu quero deixar mais marginais, entendeu? Mais periféricos ao que eu quero representar. E é isso, entendeu? É dinâmico. O autoconhecimento faz da gente pessoas que são responsivas ao que está acontecendo em volta de si e menos reativas, né? A gente entende aquilo e você faz uma escolha deliberada nessa resposta. Ou seja, esses elementos que eu carrego, eles são uma escolha deliberada em resposta aos espaços onde eu estou, certo? E aí a saia do tecido africano também, e a blusa, e o vestido, entendeu? O acessório, sabe? É direcionado, não tem nada solto, não tem nada aleatório. Eu comecei a fazer esse ensaio tem muitos anos. E essa mudança foi construindo essa pessoa que tá aqui. E essa pessoa que tá aqui, ela é muito mais feliz do que a pessoa que esteve adoecida há tantos anos atrás e que passou por tantas outras coisas. As conquistas que eu venho alcançando, e eu queria encerrar esse vídeo com isso, né, enaltecendo esse espaço incrível que eu tive a oportunidade de participar com essas mulheres maravilhosas com quais eu quero manter esse contato e só fortalecer esse vínculo, com a doação graciosa, né, do seu tempo e dos seus saberes, né, da Alexandra Lohar, com um espaço, sabe, muito acolhedor construído pelo ENAP, na pessoa da Magali. Eu queria deixar esse registro para mostrar que não temos uma resposta única, no qual somos tão múltiplos, né? É tal da história, a história do negro único, né? A gente não cair nessa falácia de achar que a gente tem uma solução única que se aplica a todo mundo. Não tem, né? A gente pode fazer algumas leituras de realidade, entender que aqueles elementos fazem mais sentido, fazem menos sentido, mas toda vez que a gente estiver caminhando mais perto, né, eu queria finalizar com isso, toda vez que a gente estiver caminhando muito perto de algo que soa agressivo a algum elemento de identidade, alguma coisa que você construiu e que tem feito sentido para você, que você quer continuar carregando, a gente precisa fazer uma análise, só analisar. Eu vou dar esse passo ou eu não vou dar? Eu vou dar e testar ou eu não quero nem testar? Qual que é o ganho que eu teria com isso? E o que será que eu teria a perder com isso? Às vezes as escolhas mais refletidas podem trazer, né, alguns bons caminhos adiante. Às vezes escolhas impulsivas também nos levam para esses lugares. Mas o interessante, a vírgula que o autoconhecimento sempre traz pra gente, é essa pausa, essa paradinha no qual você observa o que tá acontecendo, escolha A, escolha B, escolha A, escolha B. Só uma respiração, às vezes, faz a diferença entre a gente não se exasperar achando que precisa ser de apenas um jeito e se permitir ser esse conjunto de multiplicidade, né? Quando a gente cria um bom espaço de diálogo, a gente está dizendo exatamente isso. A gente está dizendo que tá tudo bem eu ser assim e tá tudo bem você ser assim também. A pergunta é, você tá consciente que isso que você está fazendo hoje é uma escolha? Você tá percebendo que você está escolhendo estar assim? Tá percebendo? Beleza. E onde você quer ir com isso? Que lugar que você quer se colocar com isso? Então, sobre esse papo de imagem, identidade e autoconhecimento, eu queria deixar essa conversa aqui registrada para mostrar que tudo é uma construção. Tudo é uma construção. Eu não acho que eu fiz escolhas erradas antes e agora é a escolha certa. Eu tive fases no qual eu fui me localizando em mim cada vez melhor. E agora
eu tô pronta, na verdade, para uma próxima fase que já chegou, no qual todo o processo que a gente fez ano passado aqui no canal e na página, o grupo com a mentoria, o Clube do Livro, né? Ou seja, o Nutrindo a Alma, o Clube do Livro, o Afrocentando Nossa Expansão, todos eles me movimentaram de uma forma tão forte, mas tão forte, que de fato eu dei um salto na minha própria existência que eu ainda não tinha quantificado até de fato chegar nesse curso essa semana passada. Eu não tinha percebido que o meu quadro dos sonhos, as minhas perspectivas que tinham sido elencadas para minha carreira, eu literalmente tinha alcançado. Eu literalmente tinha alcançado o que eu liquidei ele e eu não tinha contabilizado isso. Foi num espaço desse que eu percebi e que eu precisava projetar a nova próxima grande meta. E por ser absolutamente babadeira, ousada, incrível, eu vou ter que também me reapropriar das ferramentas que fazem sentido para mim, me reconectar cada vez mais com essa identidade e ir fomentando cada vez mais essas conexões potentes, porque está entre nós, é um movimentador de sonhos imenso. Estar falando de coisas incríveis é delicioso e a gente não pode deixar isso de lado. Então, assim, eu sou muito, 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 muito feliz por ter tido essa oportunidade. Eu amo esse nosso espaço aqui, apesar de eu estar extremamente displicente, porém, é o que é possível fazer agora e tá tudo bem. E eu queria deixar essa mensagem gostosinha. Tenha essa oportunidade, se dê essa oportunidade de olhar para si, olhar para sua imagem, ver o nível de conexão que ela tem com a sua identidade, ver o que na sua jornada de autoconhecimento consegue movimentar em você essa projeção da imagem do que você quer, para onde você quer ir, o que você quer chegar. Veja que elementos fazem sentido para você, né? E acompanhe, veja pessoas que se assemelham a isso. A gente já falou há uns tempos atrás sobre o bom uso dessas redes, né? Acompanhe, consuma aquilo que faz sentido para você, aquilo que se conecta com você, que provoca você, que coloca, que desloca você para bons lugares, né? Pra gente ir deixando de lado, né, cada vez mais essa desconstrução constante que esses espaços às vezes querem fazer com a gente, nos direcionar para lugares que a gente não tá afim de estar, entendeu? E ficar alimentando a nossa cabeça com vozes que não são as nossas e que não nos empoderam, que não nos potencializam. Porque saúde mental é crucial e o tanto de interação digital que a gente tem alimentado algumas distorções graves. E a gente precisa estar atento a isso. Veja qual é essa conversa interna e como essa conversa interna está colocando, né, projetando isso para fora. Então, vou encerrar com o coração cheio de agradecimento, tanto pelas maravilhosas dessa semana, quanto pelas deusas incríveis no Nutrindo, do nosso Clube do Livro. 1000 beijos, muito obrigada por a gente ter feito essa jornada juntas. E assim que for possível, a gente retoma esse projeto delicioso, porque trabalhar esses elementos de identidade, trabalhar essa construção dessa leitura, desse trabalho conjunto, isso me mudou de uma forma absolutamente gigantesca, né? E se eu tô aqui agora podendo falar de vitórias e conquistas, podendo falar que eu liquidei meu quadro dos sonhos, podendo falar que agora eu tenho metas ainda mais ousadas para minha vida, isso também é uma construção coletiva entre nós, né? Vocês contribuíram, vocês trouxeram elementos, a gente conversou e crescemos também todos juntos por aqui. Então, ó, um beijo grande no coração de vocês e até a próxima.